Pronto, Paulinho, mandei o convite, é só aceitar. Aê, queridaço! Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Dá para me ouvir aí? Eu tô ouvindo, eu não sei eles, mas acredito que sim. Tá bom. E aí, querido, tudo bem? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Dentro Pô, do seu. cara, primeiro, tá tudo bem aqui. Primeiro eu quero agradecer você ter aceito fazer esse bate-papo. Eu acho que é uma contribuição muito honrosa. E você, óbvio, que é um dos profissionais mais importantes que a gente tem aí no cenário, e seria de muita importância que você, né, fizesse esse bate-papo com a gente, com a galera, para as pessoas terem também um norte aí para entenderem o que é essa profissão, né? Aham. Na realidade, cara, assim, são 35 anos de carreira, mais de 1.000 projetos realizados, 101 indicação a prêmio, cara, indicações a prêmio, né? Entre eles, você ganhou 5 Shell, 3 APTR, Bibi Ferreira, Aplausos, CBTIG, Zilka Salaberry, Reverência, Sated, Fensa. Caraca, velho, que história, hein? É. E, Paulinho, fala pra gente como que você começou, cara, como foi o início da carreira, por que você decidiu por esse ofício de iluminador, quem que te incentivou e o que te levou a isso? Bom, primeiro, obrigado pelo convite aqui para poder falar com você, né? Eu acho que você está fazendo um registro muito legal, porque é uma conversa informal e as histórias vão vindo naturalmente, assim, né? Eu vi as outras lives, assim. Aliás, eu queria até aproveitar para corrigir duas coisas da live do Neném. O prêmio que o Neném ganhou não é relevância, é reverência. Ele, ele errou duas vezes o nome do próprio prêmio. É referência, achei muito engraçado na hora. E depois ele falou que eu tive uma coisa assim meio paralela com o Rogerinho, e não, eu aprendi com o Aurélio. O Aurélio que foi meu mestre, né? Então, na verdade, a minha relação com o teatro começou com 11 anos de idade. Em que ano foi isso, Paulinho? Não, isso foi. Ai, 81, 80, 79, 78, 77. Não, isso é tipo 77, assim, porque eu era garoto, eu era criança, eu tinha 11 anos de idade, mas essa não é uma referência em relação à luz, é só em relação ao teatro. Um Tá. professor de inglês entrou na sala e perguntou quem queria fazer teatro, porque até aquele ano só as pessoas da oitava série faziam teatro e eles estavam abrindo pela primeira vez para a quinta série, meninos de 11 anos, né? E eu, cara, fiquei super nervoso na hora, assim, e eu tô tentando ajeitar aqui para não ter que ficar segurando o celular. E eu levantei a mão na hora, assim, imediatamente e tal, achando que todo mundo na sala ia levantar, e quando eu olhei pro lado, ninguém tinha levantado a mão, a não ser eu. E sigo fazendo teatro até hoje, desde os 11 anos de idade. E aí fiz aquele teatro de colégio, depois comecei a fazer teatro de grupo, né, que era uma coisa muito forte, isso já em 81, grupo de teatro amador, né? Porque a minha geração era uma geração que não sabia que existia ditadura. A gente estudava moral e cívica, a gente se relacionava com os generais, decorava o nome dos generais, ministro da aeronáutica, general, não sei o quê. A gente achava aquilo normal, a gente não tinha muita ideia do que estava acontecendo. Eu só fui entender que existia ditadura no Brasil com 15 anos de idade, num grupo de teatro amador, porque o teatro amador, nesse período, era um dos poucos lugares possíveis de você falar, de você ter voz, de você conseguir falar coisas sobre o que estava acontecendo. Então, o teatro amador era muito engajado, era muito um lugar de pertencimento das pessoas, assim. E eu me envolvi tanto com o teatro amador que eu cheguei a ser vice-presidente da FETARG, que era a Federação Estadual de Teatro Amador do Rio de Janeiro. Tá. E aí, durante 3 anos, durante todo o segundo grau, eu participei de um grupo de teatro chamado Liberdade. A gente, olha o nome do grupo, né? Grupo Liberdade, totalmente. Na época da ditadura, né? Imagina. Mas eram uns meninos de 15, 16 anos e tal. A gente fez teatro até os 18 anos com esse mesmo grupo. Só que a gente estudava muito. A gente deu muita sorte que a gente tinha professores muito engajados politicamente
e que ensinavam para a gente coisas que a gente jamais aprenderia no colégio. Então a gente conheci Costa Gravas, conheci Boal, conheci uma série de autores através dos professores. Tinha uma professora chamada Cida, que era a nossa professora de poesia, na verdade. A gente tinha aula de poesia fora do horário do colégio, e ela ensinou a gente o mundo, ela mostrou o mundo para a gente e tal. E aí, em 83, já no último ano do segundo grau, eu conheci um cara da Uni, e esse cara me ensinou o que estava acontecendo no Brasil. Eu não sabia o que estava acontecendo. Tanto que eu não sabia que existia Brizola, não sabia que existia Miguel Arraes, não sabia nada, Gabeira, não sabia nada disso. E quando esses caras começaram a voltar, que eu fui entender o que tinha acontecido. Ou seja, já com quase 18 anos de idade, 17 para 18 anos de idade e tal. E aí eu já fazia teatro, a beça, teatro amador pra caramba e tal, mas eu achava que ia ser um desgosto pro meu pai eu fazer teatro profissional. Então eu fui fazer faculdade de comunicação e fui fazer publicidade. 10 anos depois, meu pai, eu jantando com meu pai falou, cara, eu contei para ele que eu tinha feito faculdade de comunicação por causa dele, e ele falou, pô, você tá louco, por que você fez isso? Porque meu pai, ele pendurava o cenário, ele era o bilheteiro, ele ajudava a carregar as coisas, ele fazia o frete. Entendi. Então, só na minha cabeça de garoto da Zona Norte, assim, que meu pai não ia me apoiar, né? E aí, fiz faculdade de comunicação, fiz publicidade na Gama Filho, e isso já era 84, né? E em 84, eu comecei a fazer cursos de publicidade e tal, para ver se era mesmo o que eu queria e tal, e dirigi um espetáculo. Olha. E comecei a fazer a luz daquele espetáculo, assim, com 6 PCs de 500 e tal. A gente pendurava o refletor com arame. Quando chegava no final da vara, o primeiro tinha desafinado. Enfim, a gente era totalmente meninos, assim, fazendo as coisas e tal, né? Fazia 10 freios, eu tinha um Fusca, então eu levava toda a fiação numa leva, depois levava todos os refletores, depois o rack, aquelas mesas de slintoque, não sei o que e tal. E aí fiz a luz desse espetáculo, né, e tal. Quando eu estava saindo do teatro, estava chegando o pessoal que ia ocupar o Teatro da UERJ de novo. Isso em 84. Era um espetáculo chamado Bate o Pé Jacaré, de um grupo chamado Sapatimbando, um grupo de sapateado, com Leonardo Franco e Estela Antunes dirigindo. E aí eles perguntaram para mim, de quem são esses refletores aí? Aí eu falei, eu aluguei de uma empresa e tal. Ele falou assim, você é iluminador? Aí eu menti, eu falei, sou. Aí eles falaram, pô, você não quer fazer a luz da gente? Eu falei, pô, faço, claro e tal, né? Eu já era uma pessoa de teatro e tal. Eu falei, cara, fiz de um, faço de outro, né? Aí fui fazer a luz deles. Eu era tão ruim, a gente era tão ruim. Meu assistente era um amigo meu que fazia eletrônica no Cefet, era a coisa mais próxima de luz que eu conhecia. A gente era tão ruim, que a gente alugou 20 refletores e quando faltava meia hora para começar, tinham 10 no chão ainda. A gente não conseguia durar. E aí ele desesperado, suando muito, assim, ele falou, cara, sobraram 10 refletores, a gente vai ser mandado embora, não vão pagar a gente. O que a gente faz, cara? Eu falei, cara, bota isso no chão, cara, bota no chão. Aí eu botei e fiz uma ribalta com 10 PCs de 500 e joguei na mesa, como deu, no tempo que deu. Durante o espetáculo, eu comecei a mexer aquelas luzes de chão e começou a fazer umas sombras gigantes deles, umas sombras de 3, 4 metros, e as sombras iam dançando, sapateando na parede do fundo do palco. Caramba! E quando eu mesmo vi aquilo, eu falei, caramba, eu não sabia nem que aquilo existia, nem sabia que dava para fazer sombra com refletor. E aí eu fui me emocionando com aquilo, fui brincando com aquilo e tal. Quando terminou o espetáculo, a Estela e o Léo vieram na minha direção e eu falei, cara, vão me matar, né? Aí me abraçaram, choraram e disseram que tinham ficado muito emocionados, que todo mundo estava falando da luz. Aí eu falei, caramba, e ali eu descobri que luz existia, eu não sabia que luz existia, realmente eu não sabia, nesse abraço deles eu descobri. E aí eu comecei a tirar o equipamento para ir embora. Quando eu estava indo embora, chegou o pessoal da FETARD, da Federação Estadual de Teatro Amador do Rio de Janeiro. E eles iam fazer um festival de teatro ali, no mesmo teatro da UERJ. E aí eles me perguntaram, o que você está fazendo aqui? Eu falei, estava fazendo a luz. Eu falei, pô, faz a luz do festival. Aí eu falei, tá. Aí eu fiz, em 8 dias,
16 espetáculos. Era um espetáculo ao meio-dia e um espetáculo às 8. Que isso, cara. E isso foi um prenúncio, cara, do Mas resto. desculpa te cortar, eram espetáculos diferentes. Um meio-dia. Eu, às 8 horas da manhã, me encontrava com o diretor, ele me contava o espetáculo, eu tinha 20 refletores, porque eu mantive os mesmos 20 refletores lá. E eu fiz tudo, cara. Eu fiz comédia, eu fiz espetáculo de terror, eu fiz espetáculo político, eu fiz infantil. Eu sentava com o diretor, ele me contava o que ele queria, ele ia trabalhar com os atores, eu montava a luz com os 2 meninos que estavam comigo, que acho que já era meu irmão na época, e esse amigo meu. Meio-dia tinha um espetáculo, depois de tarde chegava outro grupo, me contava e tinha o espetáculo da noite. Nesse processo, apareceu um iluminador, porque o grupo de teatro amador não tinha iluminador, né? Apareceu um iluminador que chamava Wilson Reis. O Wilson Reis. Que somos amigos até hoje, é o iluminador da Cal, um iluminador maravilhoso, querido amigo, desde essa época. Então, não posso falar, o Aurélio fica bravo comigo se eu falar o apelido dele. Do Wilson? Então não fala. Aí nós ficamos amigos. O Wilson fez uma luz com focos, com luzes de transição, eu não sabia que aquilo existia. A Kátia falou aqui, ó, Gaguinho. Pois é. Kátia pode fazer o que ela quiser. E aí nós ficamos amigos. Eu aprendi aquelas coisas sobre luz com ele, que também era um iniciante e tal. Beleza. Aí corta a cena. Acabou o festival, eu exausto, mas feliz, porque tinha descoberto uma profissão, descoberto uma possibilidade de ganhar algum dinheiro para pagar minha faculdade, porque na época a faculdade era paga. Levei o material todo embora e eu comprava livros numa livraria chamada Ver e Ler, que era embaixo do Teatro Glaucio, do lado do Teatro Glaucio Rocha. Uma livraria só de teatro. Eu sempre ia lá para comprar livros nos sebos ali da cidade e tal. E aí fui lá, uns dias depois, assim. E aí li, no alto do Glaucio Rocha, escrito assim, Fundação Moody's, cursos. Aí tinha curso de iluminação, com Aurélio de Simone. Eu falei, pô, cara, eu vou fazer esse troço, vou tentar aprender mesmo esse negócio direito, né? Porque... Aí me inscrevi no curso do Aurélio. E no final da primeira aula, eu cheguei para o Aurélio e falei assim, Aurélio, eu tô aí, tá? Se você precisar de mim, eu tô aí, eu estava num trabalho, mas não tô mais, e não tô mais fazendo, então se precisar de mim, eu tô para o que for, para carregar refletor, para o que você precisar. E até hoje eu acho isso, o Aurélio depois pode até falar se é verdade ou não. Eu acho que o Aurélio me confundiu com um cara chamado Marquinhos, que era um cara de Campos. E no dia seguinte, o Aurélio me deu um emprego. No dia seguinte. Ou seja, eu acho que o Aurélio achou que eu sabia fazer luz. E me chamou para ser operador de luz de um espetáculo chamado Tarrúcio no Açougue, que é o Santa Joana dos Matadores do Brecht, no Teatro da Cidade. E eu entrei para fazer. Uns dias depois, chegou o tal do Marquinhos, de Campos. E começou... e o Aurélio botou ele para tomar conta de mim. Porque aí eu acho que o Aurélio se deu conta que eu não era ele. Que ano que foi isso que você fez esse curso com ele? Isso já era 85. Começo de 85. Ali março, abril de 85. E aí você fez no primeiro dia, e quantos dias depois mesmo ele te colocou para trabalhar? No dia seguinte. Eu fui assistir, eu virei montador dele. Tinha até uma brincadeira que eu era o cara que arrastava o saco do Aurélio, porque o Aurélio tinha um saco gigante, onde ele colocava fiação, gelatina, pinos, tomadas e tal, e era muito pesado, e eu era o único da equipe que tinha um carro, eu tinha aquele Fusca. Então eu levava o saco do Aurélio para onde o Aurélio fosse, eu carregava o saco do Aurélio. Então eu fui assistindo o Aurélio uns 8 meses, assim. Até que um dia o Aurélio... Aí eu comecei a ser operador de luz do Teatro da Cidade. O Teatro da Cidade me contratou para ser operador de lá. E aí eu comecei a trabalhar mais no Teatro da Cidade e um pouco menos com o Aurélio. Mas aconteceu uma coisa muito, muito legal de contar, que é o seguinte. Essa luz do Aurélio, o Tarrúcio no Açougue, ela era uma luz que era o seguinte, era uma luz toda branca, mas que tinha todos os princípios da luz. Tudo que ele ensinou no curso estava lá. Contraluzes, focos, corredores, efeito de negrito, contraluz de chão, refletor de chão de frente. Então, era uma luz que eu fiquei operando durante 6 meses. Isso porque o espetáculo foi mal de público. E na época, o espetáculo mal de público ficava 6 meses em cartaz. E era um espetáculo incrível, incrível. Direção do Antônio Pedro, com um elenco absurdo, assim.
com Camila Amado, Anselmo Vasconcelos, Roseta Tomás Lopes e tal. E aí eu aprendi sobre luz operando aquela luz. Eu vendo o raciocínio do Aurélio, aprendendo e pensando o que ele tinha feito, por que ele tinha escolhido e tal. Eu já tinha feito várias montagens com ele, já acompanhava o trabalho do Aurélio, mas vendo essa luz, eu acho que eu entendi, porque eu acho que até hoje, 1000 e tantas luzes depois, eu continuo repetindo aquela luz do Aurélio, eu continuo fazendo a mesma luz do Aurélio, faço a mesma coisa. Porque todos os princípios da iluminação estavam ali. Eu estou estudando agora para o meu livro, né? E quando eu fico lendo assim, os princípios, e principalmente aquela passagem ali do Renascimento para o Romantismo, quando os primeiros físicos, óticos, começam a entrar no teatro e fazer um entendimento da lógica, dos ângulos, né? Eu estou lendo a tese da Cibele Forjás, que é incrível, todo mundo tem que ler, é leitura obrigatória para quem é de Todo teatro. mundo deveria ler a tese dela. Eu até depois vou ligar para ela para agradecer, e se ela quiser disponibilizar, eu vou disponibilizar. Que ela quiser que eu, ou você, ou o Vilmar disponibilizem lá no aplicativo, né? Vai ser incrível e tal. Aí tem uma coisa engraçada sobre essa luz, só para encerrar esse negócio. Era uma luz dificílima. Era uma luz dificílima, com aquelas luz de prepara, entra, sai, prepara, rápida pra caramba, cheio de movimento. Tinha um pianinho com 30 e tantas teclas. Era uma loucura operar a luz. E o tal do Marquinhos ficava no meu ouvido narrando o roteiro, mas me enlouquecendo. Eu só fui entender que ele estava tentando pegar o meu lugar depois. Ele estava tentando fazer que eu errasse. Caraca! Aí eu contei para minha mãe falou assim, tira esse cara de perto de você. E aí eu tirei no dia da estreia, eu estava com febre, e eu acho que eu operei super bem. E aí aconteceu uma coisa maluca, bicho, que eu nunca mais vi em 35 anos de carreira. Saiu uma crítica, que eu não lembro mais de quem era, se era Max Saint Luiz ou Flávio Marinho, que falava maravilhas do espetáculo. Maravilhas do espetáculo. E a última linha, a última coisa, dizia assim, se não fossem os erros de operação, poderíamos ver melhor o lindo desenho de luz de Aurélio de Simone. Cara, eu fiquei tão destruído. Eu nunca mais vi uma crítica à operação de luz na minha vida. Que eu não conseguia sair da cama. Eu fiquei inutilizado na cama, parado, com febre. Minha mãe entrava no quarto, eu falei, cara, o Aurélio vai me matar, o Aurélio vai me matar, vai me matar. Aí veio minha mãe com um telefone de fio, que é telefone de fio vindo da sala, e falou, o Aurélio, ele quer falar com você. Aí eu falei, pô, acabou minha carreira, acabou aqui. Primeiro dia, primeira operação, acabou minha carreira. E aí o Aurélio foi, como ele é, generosíssimo, extraordinário, falou, Paulinho, isso aí não é nada, isso não significa nada. Todo mundo já elogiou o teu trabalho, você, parceiro, te admiro pra caramba. Acho que sumiu o vídeo, mas voltou, né? Voltou. E aí eu voltei e operei aquela luz durante 6 meses e tal. Então eu tenho, só para contar que eu tenho essa relação, porque quando eu comecei, só tinha o Jorginho, que já era o Jorginho, Deus. Aí tinha o Aurélio e o Neném, que faziam uma parceria, que faziam praticamente todas as luzes. O Maneco estava começando, acho que o Maneco devia ter uns 4, 5 anos já de carreira, já devia ter um tempo fazendo. O Maneco foi assistente do Neném. E quando eu entrei, quando eu apareci, começando a querer fazer luz, me disponibilizando para fazer luz e tal, eu dei muita sorte, porque foi 85, foi o ano que o Neném foi para a Globo. Então começou a sobrar trabalho. E o Aurélio passava trabalhos para mim. Entendeu? E aí os trabalhos ficavam basicamente entre eu, Aurélio, Neném e Jorginho. Tá. E aí tinha os iluminadores, tinha Cari Laje, tinha Cláudio Neves, tinha a galera do show, Zé Luiz, Samuel Betts, tinha uma galera muito legal. O próprio Wilson Reis. Hã? O próprio Wilson Reis também. E o detalhe do Wilson é o seguinte, quando eu soube do curso, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o Wilson, falei, Wilson, vem para o Rio. E eu trouxe o Wilson para ele fazer o curso do Aurélio. O Wilson também virou assistente do Aurélio durante muitos anos. Caraca, velho, que história. A história é meio grande, mas é isso. Não, é história incrível, essa é a ideia. E, Paulinho, fala para mim, pegando esse gancho, qual é o primeiro projeto que você assina, o primeiro projeto grande que você assina, e o que vem a partir disso? A primeira luz que eu fiz, o Anselmo Vasconcelos, que era desse espetáculo, me chama para fazer a luz de um show. Eu queria contar essa história, vou te dizer por quê. Do Eduardo Conde, que era um ator, cantor, já falecido e tal. E o Eduardo Conde fez esse show no Teatro da Cidade. E a luz era do Neném. Essa foi a única luz do Neném que eu operei. E o Neném,
levou uns refletores pequenininhos, que na época não existia BIM, não existia BIM, não tinha isso. Ele mandou comprar numa loja de decoração uns bimbins que estavam começando a sair para o pessoal de arquitetura. E fez a luz do show do Eduardo Conde com esses bimbins fechados no rosto, de um lado só, fazendo uma contraluz só na cabeça, fechadinho, e com fumaça. Então a luz toda do cara era feita com os refletores desse tamanho, coisa que para mim não existia aquilo, eu não sabia nem que aquilo era possível, né? Quando a gente foi para o Alô Alô, que era uma boate que tinha em Ipanema, eu levei esses bimbins, o Neném não podia ir porque ele estava num outro trabalho, e aí surgiu esse buraco, o Neném não pôde, e o Anselmo me chamou para criar uma luz lá. E aí eu falei assim, Anselmo, mas a gente não pode perder esses bimbins, porque isso é muito genial, é a cara do show, não pode não ter isso, entendeu? Então eu fiz uma luz híbrida ali, que era um pouco a ideia do Neném, e algumas ideias que eu tive, que eu botei lá nos refletores, nas coisas que tinham lá e tal. E essa foi a única luz que eu operei do Neném. Depois convivi a vida inteira com o Neném, enfim. E aprendi a fazer luz vendo eles, porque eu não tinha com quem aprender. Então eu aprendi luz vendo luzes do Jorginho, luzes do Aurélio, luzes do Maneco e luzes do Neném. Onde eles estavam, tinha a luz deles em cartaz, eu ia para aprender, para ver como é que iluminava. Eu fiquei muito tempo tentando fazer as luzes deles, assim, tentando entender a lógica deles, assim. E são iluminadores muito diferentes, né, entre si. Muito diferentes, assim, cada um. Eu sou quase capaz de descobrir de quem é a luz se eu ver uma luz deles, assim, de tantas luzes que eu vi. Entendi. Então, na verdade, eles foram a sua referência no início, enfim, por um certo tempo na sua carreira, eles eram a sua referência, né? Total. Tá. Total. Em São Paulo, eu trabalhava muito em São Paulo já no início da minha carreira, porque não tinham muitos iluminadores em São Paulo. Na verdade, eu não tenho nenhuma memória de iluminadores em São Paulo nesse período, assim. Os iluminadores que eu conheci em São Paulo, que eu amo muito, eu sou totalmente apaixonado pelo Domingos Quintiliano, Guilherme Bonfante, Mirella Brant, Cibele Forjaz. Eu fico com medo de ficar citando e vou esquecer os nomes. Marisa Bentwegner, muita gente boa, né? Agora tem uma bateria de iluminadores incríveis, tem você, tem a Lígia Chaim, enfim, eu vou cometer gafes porque eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo. Mas nessa época não tinha. Eu trabalhava muito em São Paulo, eu vinha muito para São Paulo, eu ia muito para São Paulo para criar luz. Nesse período, as referências que eu tinha eram eles, assim, eu aprendia com eles mesmo. Tá. Assim. Então, e qual foi, na verdade, então o primeiro, esse seria dessa operação do Neném, a primeira criação de luz você faz, então, para o Anselmo Vasconcelos. Aí depois eu começo a fazer uma série de espetáculos, assim, eu começo a fazer espetáculos com Antônio Carvalho, fiz espetáculos de palhaçadas, que foi indicado. Inclusive, eu vou até te dar um dado histórico importante, acho, da gente ter, que é o seguinte, o Neném estava falando sobre o negócio do Prêmio Mambembe. O Prêmio Mambembe não foi o primeiro prêmio de iluminação. O Prêmio Mambembe ele tinha categoria especial. E o Jorginho e o Neném eles ganharam prêmio de categoria especial. Eu vou te contar qual foi o primeiro prêmio de iluminação do Brasil. Não existia prêmio de iluminação no Brasil. Aí foi criado um prêmio chamado Prêmio Coca-Cola, que era um prêmio de teatro infantil. E eu fiz um espetáculo chamado Palhaçadas, em 1989. E esse espetáculo ganhou a melhor direção. E o Tônio Carvalho, quando foi receber o prêmio, ele dedicou o prêmio a mim. Ele disse que achava uma loucura não existir uma categoria de iluminação. E o meu trabalho tinha sido muito importante. Eu fiquei na plateia meio chocado com aquela atitude dele, dedicou o prêmio a mim. E no final do prêmio, isso era 88. E aí o presidente da Coca-Cola, no final, disse o seguinte, a gente vai corrigir isso... Ih, caramba, fiz alguma besteira aqui, peraí. Ah, minha mãe santíssima, fiz alguma besteira. Vocês estão me vendo, não? Eu estou te vendo e estou te ouvindo, perfeito. Bom, tá bom, eu sem querer eu botei a mão aqui no negócio aqui. Pronto. Eu acho que... tá tudo tranquilo. Tá bom. Aí o presidente da Coca-Cola falou que a partir do ano seguinte ia existir a categoria iluminação. No ano seguinte... ele botou a categoria iluminação e tal. Eu fui indicado pelo espetáculo Palhaçadas. Não, então... Mentira, eu fui indicado por um outro espetáculo chamado Em Busca do Coração Secreto, que era a história do Chapeuzinho Vermelho, que era um outro infantil.
Então, na verdade, na primeira edição do Coca-Cola, você é indicado. A primeira edição que contém luz, você é indicado. Eu sou indicado, mas eu não ganhei o prêmio. Eu não lembro quem Tá. ganhou, mas não lembro quem ganhou. Se o bobear, Você está falando, você está falando de uma coisa que é um dado histórico, mas o Shell foi criado em 1988, mas ele foi criado e não tinha categoria iluminação. Eu acho que o Shell ele coloca a categoria iluminação a partir de 92. Exatamente, exatamente. Então, depois do prêmio Coca-Cola, vem o prêmio Shell e depois todos esses prêmios que você já sabe aí, né? Vários prêmios, enfim, tem muitos prêmios que hoje em dia tem 6 Gran Rio, hoje em dia tem muito prêmio, né? Questão de crítica, tem um monte de prêmio. Mas então eu me sinto super responsável assim por esse momento, porque foi isso que aconteceu. E eu tô assim, é uma honra, né? Porque eu me sinto diretamente relacionado com essa história, né? Puta, que legal, Paulinho. Eu vejo aqui que é o seguinte, você falou, você tem 101, você teve 101 indicação a prêmios, né? Conseguir enumerar todas as indicações é um pouco difícil, né? É possível. Que ano que veio o seu primeiro Shell? 93. Um espetáculo chamado Futuro Dura Muito Tempo, que foi o último espetáculo do Rubens Correia e direção do Márcio Viana. Esse espetáculo é um espetáculo super emblemático, assim, porque ele concorreu a todos os prêmios, as categorias do prêmio. Eu acho que só não ganhou uma, melhor atriz, ganhou todas as outras. E foi um espetáculo que muita gente, marcou muita gente. Era a história de Louis Althusser, né, o filósofo francês comunista. O Rubens fazia um espetáculo inacreditável. Quem viu sabe, quem assistiu esse espetáculo não esquece. E ali, cara, aconteceu uma coisa que nunca mais aconteceu na minha vida, que foi o seguinte: o Márcio Viana virou para mim e falou assim: cara, eu quero que você seja livre, faz o que você quiser. Nunca mais eu ouvi essa frase na vida. Nunca mais, assim. E não acho que isso seja um problema, não tem problema nenhum com essa coisa do diretor ver, já ter a luz, o coreógrafo já pensar a luz. Eu não tenho nenhum problema com isso. Isso é uma conversa que a gente pode ter depois. Mas foi a única vez que eu ouvi essa frase. E realmente, cara, eu acho que eu enlouqueci, porque eu fiz muitas experiências. Assim, eu pintei gelatina, eu fiz cacho de refletor, eu botei voal na frente de refletor com ventilador. Eu fiz uma luminária que caía do teto em cima da cabeça dele e ficava rodando em cima da cabeça dele na hora que ele dizia para a polícia: tá bom, eu vou confessar o crime. Porque a história dele é a seguinte: o Louis Althusser era um cara respeitadíssimo, um filósofo super... A Kátia está falando que foi no Glócio Gil e ela que operou. Ela que operou, exatamente. A Kátia operou muitos espetáculos meus. A Kátia Barreto é uma das maiores iluminadoras do Brasil, uma figura extraordinária, minha amiga desde sempre. Eu conheci a Kátia no Sesc da Tijuca e depois a gente passou muitos anos juntos. Eu não sei dizer quantos anos, acho que uns 15 anos ou 20 anos trabalhando juntos. Assim, ela é minha parceira, amiga, queridíssima. E aí, essa história da luminária é até engraçada, que foi uma cena, que essa coisa de lidar com a casa. Ele estava fazendo a cena na casa dele e ele deu uma cabeçada numa luminária, nessa cena. E eu falei, cara, essa é a luz da cena. E aí eu botei uma luminária pendurada no teto, porque a história do Louis Althusser é a seguinte: ele era um filósofo super respeitado na França, filósofo comunista, e ele tem um surto psicótico, e fazendo uma massagem no pescoço da esposa dele, ele mata. Quando ele volta do surto, ela está morta no colo dele. E ele conta, nessa cena ele conta como é que foi essa situação. Ele conta. E aí, quando ele dizia isso, eu vou contar para vocês como foi o crime. Eu soltava essa luminária caía do teto e ficava rodando em cima da cabeça dele, assim, a 1 centímetro dele. Era muito forte, assim, tanto que o Rubens, ele confiava tanto na gente, que ele é um senhor de idade já na época, ele não tinha medo do negócio bater na cabeça dele, ele ficava parado, cara, olhando para a plateia com aquele negócio rodando na cabeça dele, e num determinado momento ele começava a falar. A Kátia falou: sou teu ídolo. É mesmo, é meu ídolo, sem dúvida. Cara, você trabalhou ao longo desses 35 anos com muito mais de 65 diretores, né? Entre eles, Bibi Ferreira, Flávio Marinho, Domingos de Oliveira, Marília Pera, José Poncineto, Marco Nanini, Luiz Arthur Nunes, Amir Haddad, Gabriel Vilela, Adebal Freire Filho, Sérgio Brito, Hector Babenco e Gilberto Gauronski. Caraca, velho.
É. Você quer, assim, são muitos diretores, né? Dentre esses que eu falei, tem algo emblemático que você tenha vivido com algum deles, que você queira falar, não? Tem muita coisa, né? Assim, Ou uma característica, enfim. eu fiz muitas amizades, assim, sabe? Muitas amizades. Porque o que aconteceu foi o seguinte: depois de eu fazer a faculdade de publicidade, num determinado momento, desisti da faculdade e falei, cara, não é isso, eu não quero ser publicitário, não vou viver nesse meio, não é o meu meio. Aí fiquei meio. Saí da faculdade andando, assim, saí no meio da aula, falei, não é isso. E fui para casa, chorei pra caramba e tal. E falei, cara, tem que fazer teatro, que é o que eu gosto e tal. Eu fui fazer licenciatura de teatro na Unirio, estudar teatro na Unirio. Nessa época, eu queria dirigir. Eu estava me preparando para dirigir ou para dar aula, fazendo licenciatura e tal. Só que durante a faculdade, a minha carreira como iluminador estourou. Eu trabalhava que nem um louco já, tanto que eu não consegui terminar a faculdade de licenciatura, porque eu trabalhava muito. Eu comecei a trabalhar com essa galera, Miguel Falabella. Então, assim, era muito difícil. Assim, era muito difícil. E meu filho nasceu também em 90, então eu ficava de madrugada, exausto e tal. Era muito difícil, muito difícil. Mas foi incrível. Eu fiz uma faculdade incrível. Eu tenho muitos contemporâneos dessa época, incríveis, que são grandes profissionais de teatro hoje. Foi uma geração muito legal, a minha, da Unirio e tal. E muito cedo eu fui adotado pelos velhinhos, assim, pelos diretores mais velhos. Assim. Então eu trabalhei muito com a Bibi Ferreira, muito com o Sérgio Brito, muito com o Ítalo Rossi, conheci Natália Timber. Eu lidei muito com essa turma de duas gerações atrás da minha, entendeu? E essa turma era uma turma que não existia a palavra preguiça. Não existia. Não existe preguiça, e quando você está envolvido com o trabalho, não tem hora. Sabe? Sim, sim. Eu lembrei de uma história agora. Tanto o Sérgio Brito quanto o Ítalo, eles ligavam de madrugada. Se tivessem tido uma ideia de madrugada, eles te ligavam. Então, por exemplo, eu era casado com a Sueli Guerra, coreógrafa na época, e era super normal, eu estava fazendo um espetáculo com o Ítalo, tocava o telefone, sei lá, 3 da manhã, o Ítalo, eu atendia, já via de cara que era aquela voz dele, não sei o que e tal. Ele falava, pô, naquela hora a luz faz puff, e ele levanta. Ele fazia muitos sons para dizer como é que ele queria a luz, né? E aí, assim que ele sentar na cama, faz com a luz. E ele ia contando e desligava o telefone. Ele não dizia nem boa noite, nem tchau. Ele desligava. Eram homens de teatro 24 horas por dia. Então, eles não paravam de ter ideia. Então, como eu fui jogado muito cedo, de cara, com essas figuras, Ítalo, a Bibi, por exemplo, era um furacão. Era um furacão. A Bibi, ela é como se fosse um vulcão. Assim, ela não parava de pensar, ela não parava de dar ideia, o tempo inteiro ela estava te questionando, e ela gostava, amava a luz, né? Uma das primeiras lembranças que eu tenho sobre a Bibi, eu era adolescente ainda, uns 15 anos, e vi num jornal da tarde, assim, ela estava fazendo Piaf. E aí fizeram uma matéria com ela, e ela contando para a repórter que ela gostava de chegar cedo no teatro, deitar no palco e ficar olhando para o rudimento, né? E que aquilo fazia com que ela entendesse a importância, que o palco era um elo entre o divino e o lado telúrico, e que nós éramos o elo entre isso. E aquilo ali, cara, modificou meu jeito de ver teatro, de ver palco. Até hoje eu bato na madeira, só piso com o pé direito. Tem uma relação totalmente sagrada com o palco, sabe? E foram eles que me deram isso, né? E dei também a sorte de conhecer gente transgressora, como o Gilberto Gavronski, por exemplo, que é um homem do teatro, com um diretor incrível, que agora o Vilmar virou o iluminador dele, né? O Vilmar tem uma relação incrível com ele, faz luzes lindas para o Gilberto. Eu trabalhei anos com o Gilberto, e o Gilberto era um transgressor, era um cara que estava sempre te desafiando, assim. Tanto que eu fiz uma luz com o Gilberto, de uma peça chamada Uma História de Borboletas, que é um conto do Caio Fernando Abreu, que ele falou assim, eu não quero um refletor.
Não usa nenhum refletor, Paulinho, se vira. E eu fiz a luz toda com lampadinhas, com velas, com candeeiros, com lanterna na mão do público. Incrível, incrível. É. Eu acho que são, eu acho que o que eu vejo, e na verdade o que eu entendo como luz, né? Principalmente nesse nosso ofício do teatro, né? Eu acho que eu gosto muito do artesanal, né? Enfim, eu acho que a luz ela já é por si só um instrumento que é artesanal, né? Mas eu gosto muito dessa coisa da lampadinha, da vela, sabe? Eu acho que eu gosto desse teatro, sabe? Dessa luz teatral, dessa dramaturgia dessa luz, entende? E é o que possibilita a gente também fazer o público ter um olhar mais parecido com o olhar do cinema, assim, porque quando você está fazendo espetáculos em teatros pequenos, a íris da gente ela vai abrindo, ela vai se adaptando à luz, né? Ela vai. Então, se você. Por exemplo, uma vez eu fiz uma peça que tinha um blackout de 10 minutos no final da peça. 10 minutos. O cara tinha que ficar 10 minutos abaixando. O Felipe está falando que eu gosto de lâmpada par. Por que será? Por que será? E a gente fazia assim: a gente abaixava um pouquinho a luz e parava. Parecia que a luz estava baixando, sabe? E parava. Fazia de maldade mesmo. Durava 10 minutos, cara. Era a vida do Van Gogh, né? Contada pelo Theo, pelo irmão dele e por ele. E ele ia falando um texto lindo, era um texto, se eu não me engano, do Borges. E ele ia falando o texto e a luz ia diminuindo, diminuindo, dando aquela tristeza, daquela solidão da gente ver aquele artista sozinho no palco. Outro dia o Rogerinho falou sobre como é que você ilumina a solidão de um homem no palco. Achei tão bonito. O Rogerinho é eu que chamei ele de Lorde ali naquela porque ele não é só um Lorde no sentido da educação dele, assim, ele é um Lorde no sentido da nobreza, sabe? E aí essa luz ia abaixando, abaixando devagarinho, e a gente parava o dimmer. Então, quando parava o dimmer, o que acontecia? A íris abria. E aí você conseguia ver. Aí baixava mais um pouquinho e parava. Então, parecia, era um blackout que não acabava nunca, sabe? Que incrível. 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 E Paulinho, só para a gente, daqui a pouco, a gente está finalizando essa primeira etapa e nós vamos voltar para a segunda etapa, porque tem muita coisa e não dá para fazer uma etapa só com você. Bibi Ferreira, por exemplo, ela como que ela era como... O que ela te deixava livre? Como que era essa relação, Bibi? A Bibi trabalhou com o Flávio Rangel. O Flávio Rangel fazia as luzes dele. E ela era apaixonada por luz. Apaixonada. Inclusive, eu comecei a fazer um documentário sobre luz, entrevistando pessoas de teatro e iluminadores, né, para fazer um documentário sobre iluminação. Tem que continuar. Eu parei e tem que continuar. E a primeira pessoa que eu entrevistei foi a Bibi. Aí, cara, a gente é uma historinha, mas que acho que vai te responder de alguma maneira. E aí a gente estava entrevistando a Bibi, eu estava com meu filho, ele na câmera e eu entrevistando ela. Aí, de repente, cara, do nada, sem eu perguntar nada, a Bibi interrompe a entrevista e começa e diz assim: a luz é o orgasmo do teatro. Porra. Aí eu já olhei de lado pro Gabriel assim e tal. Aí ela começou a descrever uma trepada, uma relação sexual, dizendo que o cenário é como se fosse o espaço que você cria para receber o ser amado, o figurino é como você se arruma para poder encontrar, para você estar bonito, a maquiagem, tudo. E quando chega a luz é o orgasmo do teatro. Cara, quando ela terminou de falar, eu e o Gabriel, a gente tremia, assim. Quando a gente foi embora, o Gabriel falou: pai, você já tem o final do filme, já tem o final do documentário. Caraca. E a Bibi era isso, ela tinha a ideia clara de que a iluminação... Porque a Bibi, ela faz parte de uma... Você tem isso gravado, né? Tem. Por favor, não perca isso, hein? Não, isso está no HD do Gabriel. A Bibi, ela é de uma geração que conviveu com a geração do Procópio, que conviveu com a geração dos italianos. Então, eu acho que também tem uma coisa engraçada quando fala assim, o Jorginho, depois o Aurélio e o Neném, depois o Maneco, depois eu, não sei o quê. Cara, quando eu paro para pensar, a gente está muito mais próximo do início do século, dos grandes encenadores do século XX, do que a gente imagina, né? Eu estava hoje estudando do Appia, por exemplo, né, do Adolf Appia, o suíço, e o Appia, ele fez desenhos cenográficos e de luz que ele nunca realizou. Quem realizou aqueles desenhos do Appia
foi o Svoboda, na década de 60, o cenógrafo, o Svoboda. E você sabe quem foi aluno do Svoboda? O nosso cenógrafo Hélio Eschbauer, com quem eu trabalhei e fui aluno. Eu era aluno do Hélio, dos cursos do Hélio, e trabalhava com ele. Eu era parceiro de trabalho. Ele foi muito parceiro do Maneco, ele fez muitas coisas com o Maneco, e eu trabalhei muito com ele também, e eu era aluno dele. E a gente ficou amigo e tal, não sei o quê. E o Hélio, ele era discípulo direto dos Svoboda, que de alguma maneira é discípulo direto do Appiah. Então, a nossa Cara, relação que incrível isso. é muito mais próxima do que a gente imagina. Se você estudar, por exemplo, os artefatos usados ali na virada do século XVIII para o XIX, a lanterna mágica, aquele projetor para fazer efeito de arco-íris, para Uhum. fazer sombras, todas aquelas maquinárias, né, os óticos e os cientistas e os cenógrafos da época começaram a fazer, né, Júlio Duboc, enfim, todos esses caras que estudaram a maquinária do teatro virada para a iluminação, elas são coisas que foram pensadas e utilizadas já no final do século XIX e depois elas vão virar os refletores. Elas vão virar as projeções. É engraçado isso que você está falando, porque hoje eu liguei para o Carmine de Amore, que está aqui, e a gente estava conversando exatamente sobre isso. Ó, tem uma pessoa aqui falando, Júnior Oliveira, estuda o conceito da luz ativa no trabalho do Appiah. Essa história da luz ativa é o seguinte, é porque a luz do naturalismo era considerada uma luz passiva, porque ela tinha a função de iluminar o mais naturalisticamente possível, o que não quer dizer realismo, quer dizer, porque o naturalismo ele é um pensamento, né? Ele não é Sim. simplesmente uma imitação da realidade, é uma super imitação da realidade com uma função, tanto que Émile Zola escrevia sobre isso e era a grande figura do naturalismo, que dizia que era importante a ciência e o pensamento sobre o real, sobre o que está acontecendo agora. Então, o naturalismo muda o palco. É quando saem os telões pintados e começa a entrar o cenário 3D, que também vai ser usado por Stanislavski e tudo mais. Então, assim, a luz sai da figura de luz passiva para a luz ativa, no Appiah, no Craig, no Meyerhold. Tem uma história do Meyerhold que eu amo, não sei se dá tempo de contar. Não, vamos fazer o seguinte, então. A gente para essa primeira etapa, Tá bom. volta, você começa com a história dele, e aí eu tenho umas outras perguntas para te fazer. Acho que tem Ó, umas coisas bem interessantes aqui. o doutorado dela é sobre isso. A Nádia falou aqui o doutorado. Então tá. Então a gente para essa primeira etapa e já volta para a segunda etapa, tá bom? Fica parado aqui? Não, fica aí que eu vou desligar essa primeira etapa, vou entrar de novo e te chamo para conversa. Tá legal. Aí eu entro, você entra e aí eu te chamo. Tá bom. Beijão, até já. Beijo. Opa, voltamos aqui. Vou colocar o Paulinho já.